Olá, a vingança. A vingança ela tem uma certa tolerância dentro da cultura em que nós vivemos, a cultura do mundo em que a gente vive. Basta a gente olhar para as produções, os heróis, por exemplo, né? Quantos heróis não são heróis vingadores? São pessoas que atuam em função de uma vingança pessoal, ou porque mataram a sua família, fizeram alguma coisa para ele quando ele era criança, e aí toda a sua jornada de vida, né, e todo o seu heroísmo se desenvolve em promover essa vingança. Por outro lado, você tem os vilões, e os vilões são pessoas más, eles são apresentados de forma a despertar o ódio de quem está assistindo ali. Imediatamente o espectador, o leitor, no caso dos livros, né, ele se identifica com a vítima, com o herói, e passa a torcer para que aconteça a vingança, passa a torcer para que aquelas pessoas más, né, reputadas como más e que fizeram maldades, e elas sofram o maior dano possível, né? Existe uma torcida para que essas pessoas morram, uma torcida para que essas pessoas fiquem ruins, fiquem numa má situação. Enfim, tudo isso faz parte da cultura. Mas o que Deus pensa disso? Será que isso está de acordo com a vontade de Deus? Pessoas que são transformadas pela vontade de Deus, pela palavra de Deus, pessoas que, como a gente tem visto aqui na carta de Paulo aos Romanos, aqueles que são declarados inocentes e que, portanto, estão num processo de transformação pessoal, que, por outro lado, leva a transformações nos relacionamentos, relacionamentos que passam a ser de serviço a Deus, serviço aos irmãos em Cristo, serviço à família de Deus, onde o amor deve prevalecer, o amor, aquele amor especial, aquele amor exclusivo, concedido por Deus. Mas, enfim, como é que fica, então, diante de tudo isso, dessa vida de transformação, como é que essa pessoa que está envolvida nesse processo, que é declarado inocente, que é um salvo, é um justificado por Jesus Cristo, como é que ele vai reagir, como é que ele deve reagir diante de ameaças, diante de injúrias, diante de tudo isso. Reações transformadas. Como agir diante daquelas pessoas que te prejudicam de alguma maneira? É isso que nós vamos ver então na passagem de hoje. Aqui no texto de Romanos, nós estamos no capítulo 12, na verdade, encerrando o capítulo 12, nós vamos ler dos versículos 17 a 21. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Reações transformadas. É isso que se espera de alguém que foi justificado pela fé em Jesus Cristo. Eu vejo que Paulo coloca aqui, a gente poderia dizer, 4 atitudes nesse processo de transformação. Quatro atitudes esperadas, 4 atitudes que devem fazer parte desse processo. Paulo fala aqui
que é preciso reagir de acordo com o que é correto. Existe uma questão muito importante nas Escrituras, que é se nós temos ou não padrões para a nossa vida e de onde vêm esses padrões. Vejam, os padrões humanos, eles são diferentes dos padrões de Deus. Os padrões humanos seguem numa direção, os padrões de Deus seguem em outra direção. Eu não sei se você tem recordações aí do tempo de escola, quando alguém se envolvia numa confusão, alguém provocava o outro ali, muitas vezes a gente era provocado. Eu me lembro de estar envolvido em situações em que alguém vinha lá e fazia uma provocação, muitas vezes gratuita, a gente não sabia por que tinha aquilo ali. Alguém invocava com alguma coisa ali e literalmente chamava para a briga. E imediatamente a turminha começava a instigar para que houvesse uma reação. E aí, vai deixar assim? Como é que vai ficar isso e tal, né? Então, o que acontece? A gente é formado dentro dessa mentalidade reativa, mas reativa num sentido ruim. É claro que o ser humano ele já tem a sua natureza em que é muito fácil a gente se sentir machucado, ofendido, às vezes por nada mesmo, sem motivos. É claro que existem muitas vezes motivos, existem ofensas, existe muita coisa que acontece nesse mundo e pode haver muitas formas de ser maltratado. Claro que existe a violência física, mas existe a violência psicológica, existem as calúnias, existem as ofensas, né? As fofocas que fazem muitas vezes, pessoas que maldosamente falam coisas mentirosas, inventam coisas para prejudicar o outro ali. Existem as traições e, eventualmente, o que se promove nessas horas é dar o troco de alguma maneira. E aí varia muito, né? Cada um tem um temperamento, cada um tem um jeito de reagir, mas esse troco pode vir na mesma moeda, como se costuma dizer. Esse troco pode vir de uma forma um pouco mais elaborada, um pouco mais aquela velha frase, né? A vingança é um prato que se come frio. Aquela vingança que é tramada para derrubar aquele que me ofendeu, aquele que me causou algum prejuízo, aquele que me causou algum dano. E muitas vezes uma reação silenciosa, um ressentimento, uma amargura que se desenvolve no coração e que é igualmente prejudicial. Se a pessoa explode ou não explode, isso já é uma questão de temperamento da pessoa, da sua mente, de como ela funciona. Mas o fato é que os padrões humanos eles têm essa veia, têm essa direção. Quais são então os padrões de Deus nesse sentido? Nós poderíamos falar muito aqui sobre isso, mas o principal é que nós possamos entender que os padrões de Deus, eles nos foram dados, nos foram exemplificados, nos foram trazidos de uma forma absolutamente perfeita por aquele que é o grande exemplo, o grande padrão daquilo que Deus quer que sejamos, daquilo que Deus tem para o ser humano como o alvo, o modelo, e evidentemente estamos falando de Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando esteve neste mundo, e veja, é bom sempre a gente lembrar que Jesus Cristo é alguém que nunca fez algo para mentir, para enganar, meramente ofender uma pessoa porque ele não foi com a cara de alguém, ou porque ele quis provocar alguém. Jesus Cristo nunca fez nada disso. Jesus Cristo nunca pecou, porque ele jamais poderia pecar, porque ele é Deus, Deus que veio em carne neste mundo. E assim, Jesus Cristo, quando ele foi ofendido, quando ele foi maltratado, embora fosse inocente e embora ele fosse capaz
de, como ele mesmo disse, convocar legiões, exércitos de anjos para defendê-lo, ele nunca o fez. Ele agiu de forma absolutamente mansa, de forma absolutamente correta. Quando eu digo correta, é porque ele agiu de acordo com o padrão, não é porque Jesus simplesmente ele é alguém como eu já ouvi algumas pessoas dizerem: eu não tenho sangue de barata, eu tenho que reagir de alguma forma. Mas essa não é uma desculpa para se reagir, para se trabalhar com os problemas, com as ofensas. Jesus Cristo ele não deu troco. Então isso é o padrão para quem? Para o cristão. Isso é o padrão para aquele que é declarado inocente. E Paulo fala aqui algo interessante, né? Ele diz assim: não retribuam a ninguém mal por mal, isso no versículo 17. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. É importante a gente ver essa frase aqui, né? Porque a frase, do jeito que ela está construída, do jeito que ela foi traduzida, pode dar a impressão que eu tenho que ter uma atitude popular, uma atitude em que todos aplaudam, todo mundo acha bonito, todo mundo acha interessante, independentemente se está certo ou não. O que Paulo está dizendo aqui, e a frase literalmente ela quer dizer o seguinte: fazer o que é o correto perante as pessoas. É apresentar às pessoas algo que é correto. Esse é o sentido do que Paulo está falando. Então, o meu comportamento diante dessas situações que se apresentam, em que eu sou vítima de algum maltrato, de algum tipo de questão em que eu seria levado a retribuir, a trabalhar com uma espécie de retaliação, ao invés de fazer isso, eu procuro agir corretamente para que as pessoas vejam qual é o meu padrão e por que eu sou assim e a quem eu estou seguindo, a quem eu estou imitando realmente. A medida da transformação aqui, obviamente, até onde predominam os instintos naturais na nossa vida. A nossa vida precisa ser avaliada dessa maneira. Até onde esses instintos ainda predominam? Em que ponto eu estou nessa transformação? Será que eu estou parado no meio do processo porque eu me recuso a ser transformado, porque eu me recuso a refrear esses instintos naturais de retaliação? Essa é uma pergunta que temos que fazer. Mas Paulo fala aqui também de reagir pacificamente. Ser um pacificador significa, em primeiro lugar, fazer a minha parte. Paulo diz: façam todo o possível para viver em paz com todos. Faça tudo o que é possível. Tudo que é possível é tudo que está ao meu alcance. E isso é importante a gente lembrar que tudo está relacionado ao coração, o que está lá no meu coração, o que o meu coração está indicando, o que ele está dizendo, o que está guardado ali, como que eu estou vendo aquela pessoa a partir do meu interior. Eu estou olhando para aquela pessoa com ódio, eu estou olhando para aquela pessoa com desejos ruins, com instintos ruins em relação àquela pessoa, independentemente se eu externo isso ou não. Então esse é o ponto. Toda a questão se desenvolve aí. A partir daí eu tomo uma decisão, agir ou não com hostilidade. E aqui, quando Paulo fala, façam todo o possível para viver em paz com todos, é porque eu tomo uma decisão de viver em paz. Essa paz, ela é estabelecida no coração. Eu estou em paz. Eu não estou vendo essa pessoa como alguém que eu tenho que ficar criando problemas, tenho que ficar fazendo coisas para prejudicá-la da mesma forma como ela me prejudicou, ou eu acho que prejudicou, eu me sinto prejudicado, enfim, eu tomo essa decisão a partir do meu coração e isso já me dá paz, já me dá uma paz pessoal. Isso vai me garantir que eu não vou olhar para essa pessoa com um olhar odioso. Ela pode vir até mim com algum tipo de atitude
pensando que existe ali uma tensão, mas a paz que está no meu coração me dá condições de responder com brandura, responder com uma atitude sem nenhuma hostilidade. Não vou procurar me armar contra aquela pessoa, não vou ficar eu vou ficar realmente desarmado. Veja, isso não significa que vou agir de forma tola, vou estar aí à disposição da pessoa para ela fazer o que quiser comigo, né? Não significa isso, significa ter uma atitude firme, mas uma atitude pacífica, uma atitude em que podemos andar sim de cabeça erguida, sem querer machucar ninguém, sem querer ofender ninguém, mas isso tem limites. É importante entender que ser um pacificador significa também respeitar certos limites. Existe um limite entre o que é negociável ou não nessa questão. Se para ter paz com uma determinada pessoa eu tiver que negar princípios elementares, fundamentais, essenciais daquilo que é o evangelho, daquilo que é o meu relacionamento com Deus, eu tivesse que desagradar a Deus para agradar aquela pessoa, evidentemente eu não estou buscando a paz que o versículo fala aqui. Não é nesse sentido, não é esse tipo de paz a qualquer custo, a todo e qualquer custo, porque a paz pode simplesmente ter certos limites, limites estabelecidos em relação à proximidade. O outro pode traçar uma linha em que essa proximidade ela apenas e tão somente cruzar o caminho um do outro, sem que eu tenha que, por exemplo, atravessar para o outro lado da rua. Eu vou atravessar para o outro lado da rua porque eu não quero ver a cara dessa pessoa. Não, eu não devo nada. Eu tenho que me considerar assim, tenho que me considerar uma pessoa que não tem nada a fazer, a não ser que andar no mesmo lado da calçada significa uma ameaça para a minha vida. De repente a pessoa é alguém que está querendo atentar aí contra a minha vida. A gente tem que lembrar que no contexto do primeiro século, com grandes perseguições aos cristãos, havia pessoas desafetas ali que queriam o mal porque simplesmente a pessoa era um seguidor de Jesus Cristo. Assim como acontece hoje em alguns lugares do mundo, a gente sabe que existe essa hostilidade. Então aí, claro que os limites eles são maiores, existe essa linha, ela se torna mais larga. Mas no nosso dia a dia, na nossa convivência com as pessoas, é claro que alguma pessoa que se torne um desafeto, alguém que por algum motivo ele se indispôs conosco e por mais que a gente queira viver em paz com ele, ele ainda assim tem uma atitude hostil, existe um limite em que eu simplesmente não tenho como forçar uma comunicação. E se essa comunicação se restringir a um cumprimento, olá, tudo bem e tal, e fica por aí, ótimo também. Se puder avançar um pouco mais, melhor ainda. Pode chegar a um ponto até de, digamos, uma certa convivência, quase uma amizade, ou até mais do que isso. Isso também é bom, mas deve-se entender que nem sempre isso vai ser possível e tem que haver sabedoria, tem que entender onde estão esses limites. Mas deve haver um empenho pessoal, no que depender de nós, tudo quanto é possível, tudo quanto estiver ao alcance e for correto, deve ser feito. Medida de transformação aqui também precisa acontecer. Até que ponto somos pessoas encrenqueiras, pessoas que não estão dispostas a ser pacificadores? Um pacificador é alguém que procura estar em paz, alguém que procura viver em paz. Um encrenqueiro é alguém que não se contenta com isso, está sempre procurando uma maneira de perturbar, sempre procurando uma maneira de reagir, e é claro que uma coisa não tá em acordo com a outra. Até que ponto ainda somos pessoas indispostas para a paz? É uma pergunta que também deve ser feita. Terceira reação que eu vejo aqui, que Paulo nos mostra aqui, é reagir com fé. Reagir com fé é fundamental. A gente vive
eu quero trazer aqui novamente a ideia dos juízes, né? A gente vive num mundo onde tem juízes aí em muitas instâncias, e eu já falei sobre isso algumas vezes aqui. Hoje eu queria falar dos juízes do futebol. Na nossa época a gente tem uma realidade interessante, porque existe o juiz de campo e existe o juiz do chamado VAR, o juiz de vídeo, o juiz que fica aliás, não é um, mas é uma equipe que fica numa salinha à parte e que tem como rever cada lance duvidoso, cada lance que pode ser interpretado ali como passível, né, de uma penalidade ou não. E é muito interessante a gente observar todo esse panorama, porque tem toda uma discussão, né, para se saber se é válido, se não é válido. E a gente tem cada vez mais constatado, claro, evidente, que o juiz de campo ele tem as suas limitações. Ele pode, numa fração de segundo, perder aquele movimento que foi feito ali por um jogador e realmente ele não ter condições de avaliar a situação. Ou ele pode ter um entendimento errado, ou pior que isso, ele pode, por intenções ali obscuras, né, realmente ver uma coisa e dizer que foi outra. Claro, aí cai no pessoal lá do vídeo, mas o pessoal do vídeo também erra, também comete seus erros. De modo que a gente vive numa sociedade em que, por mais que a gente saiba que é necessário que haja pessoas assim, que julguem, que avaliem as coisas, precisamos de juízes, né, nos esportes, na vida civil e tudo mais. A pergunta é se nós confiamos nos juízes. E aqui está a questão fundamental que eu creio que Paulo nos traz aqui. Ele diz assim: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Paulo vai aqui de novo lá para o Antigo Testamento e mostra que o problema básico da vingança pessoal ele está relacionado com a fé. Por que está relacionado com a fé? Porque veja o que está colocado aqui, o que essa situação nos mostra. Que quando a pessoa procura uma vingança pessoal, na verdade o que ela está fazendo é se colocar no lugar de Deus. Eu julgo e, se possível, eu mesmo executo a sentença de alguma maneira, eu faço a coisa acontecer, eu preciso fazer isso, está no meu direito, eu tenho todas as justificativas para agir assim. Mas Paulo, ele lembra de algo muito importante aqui. Deus é o juiz. Deus é o supremo juiz e ele não apenas ele conhece todos os fatos, ele tem um poder de observação infinito. Ele pode observar cada detalhe, cada lance, cada aspecto daquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Ele sabe se uma injustiça foi cometida ou não. E ele sabe avaliar, porque ele tem os padrões absolutamente corretos. E ele é justo e ele é sábio para aplicar aquilo que deve ser aplicado no tempo certo, às pessoas certas, do jeito certo. Deus é aquele que é realmente competente para cuidar de cada situação. Muitas pessoas vão passar essa vida aqui sem sofrer grandes penalidades, mas um dia elas terão que comparecer diante desse juiz. E toda a fé daquele que realmente confia em Jesus Cristo, ela está em torno dessas questões. E se eu tenho alguma dificuldade, algum problema que surgiu em relação a alguma pessoa, eu sofri alguma violência, algum maltrato, enfim, eu estou aqui pronto para uma vingança, estou achando que a vingança é algo válido, eu preciso pensar, isso pertence a mim ou pertence a Deus? Eu sou o juiz ou Deus é o juiz? Porque isso precisa ser estabelecido. É importante a essa altura a gente também ressaltar que a palavra de Deus ela nos mostra que aqui não está falando de punições civis. As punições civis, inclusive a gente vai ver isso no capítulo seguinte, o capítulo 13,
elas estão a cargo das autoridades e deve haver, devem, né, haver formas aí de punição daquilo que é errado, deve haver justiça, e para isso existem juízes, magistrados, governadores, para isso existe inclusive a igreja que, claro, não está aí para prender, para executar ninguém, mas existe a disciplina dentro da igreja que trata das questões quando elas extrapolam ali o entendimento pessoal, quando é necessário que se atue, que haja realmente uma correção de alguma maneira. Existe a autoridade dos pais, existe a autoridade dos professores. O texto não está falando disso, o texto está falando de retaliação pessoal. Então, há confiança ou não no juiz. O reconhecimento aqui do lugar de Deus. Quando alguém é declarado inocente, quando alguém é justificado pela fé em Jesus Cristo, é porque ele deixou de confiar na sua própria justiça, é porque ele confiou na justiça de Deus. E essa confiança na justiça de Deus, ela necessariamente ela deve se estender aos relacionamentos, porque é nos relacionamentos interpessoais e que essa fé é testada dia após dia. E é assim que a transformação de mente, a transformação de coração, como a gente vê lá no início desse capítulo 12, ela vai acontecendo. A medida da transformação aqui é até que ponto nós confiamos ou não confiamos no juiz, o juiz supremo. Até que ponto existe realmente essa confiança? Essa é outra pergunta que deve ser respondida. Finalmente, Paulo traz aqui uma última reação que faz parte desse pacote de reações àquilo que nós sofremos. É a reagir com bondade. Reagir com bondade. Veja o que ele fala aqui no versículo 20, né? Pelo contrário, ou seja, ao invés de retribuir, ao invés de retaliar, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Em primeiro lugar, a ofensa que nós sofremos, a agressão, todas essas coisas, aquele que é declarado inocente, aquele que pertence a Jesus Cristo, é um discípulo de Jesus Cristo, ele tem que pensar que aí está uma oportunidade para ajudar de forma exterior. O que eu chamo de modo exterior é porque nesse mundo hostil, e lembre-se aqui do primeiro século, onde você tinha ali muitos conflitos, né? Conflitos de povos, né? Pessoas com culturas diferentes que tinham lá os seus preconceitos, as suas hostilidades. Roma mesmo, imagina essa cidade para onde essa carta foi endereçada, né? É uma cidade múltipla, né? Multiplamente cultural, onde você imagina que todo mundo se dá bem, todo mundo está ali de acordo uns com os outros, mas na verdade existiam muitos conflitos. E havia os guetos, podemos dizer assim, né, de povos diferentes, povos que conviviam com uns, não conviviam com outros, existiam hostilidades por conta disso e outras hostilidades por conta de religiosidade, costumes, enfim, tantas coisas assim. No mundo, e isso não mudou muito, né, inimigos devem ser eliminados. A gente vê os conflitos que existem. Se você ligar no noticiário agora mesmo, você vai ver que existem conflitos aí no mundo onde pessoas estão sendo hostilizadas, pessoas estão sendo maltratadas. Por quê? Porque alguém acredita que aquele povo ali não é o seu povo, aquele povo ali é o seu inimigo. Então eu vou lá, eu quebro tudo, eu coloco fogo, mata-se pessoas, prende-se pessoas. Tudo isso acontece, as guerras, todos os conflitos que existem no mundo é porque existe inimizade no coração das pessoas. O cristianismo, ele veio para trazer algo diferente nesse sentido. É com o cristianismo que veio esse aspecto de ajudar na necessidade. Imagina
a pessoa ajudando um inimigo, dando o pão para ele, dando a água para ele quando ele está precisando. E não se importar se essa pessoa no dia anterior estava ali ameaçando a sua família, ou talvez até tenha matado os seus entes queridos. Pense um pouco nisso. Esse é o padrão de Deus. Ajudar aquele que age como meu inimigo. Ajudar numa necessidade. Isso é o que Paulo diz aqui como ajuda interna, ou melhor, externa. Porque, na verdade, o verdadeiro alvo é a ajuda interna. E nisso ele traz aqui uma figura. A figura de amontoar brasas vivas sobre a cabeça dessa pessoa. Evidentemente, a gente tem que descartar a ideia de que isso se trata de fazer com que a pessoa sofra, por exemplo. Né? Alguns podem entender assim, existe esse entendimento. Alguns historiadores, principalmente modernos, os atuais, que têm pesquisado sobre isso, eles trouxeram a ideia de que o antigo costume egípcio, as pessoas praticavam ali um ato de arrependimento público, uma demonstração pública de que elas haviam mudado o seu pensamento em relação a um determinado ponto muito importante. E para que elas demonstrassem publicamente isso, elas colocavam ali alguma bacia, algum elemento ali onde fossem colocadas essas brasas vivas. É claro que isso é humilhante, é constrangedor, mas era uma forma de demonstrar essa mudança de pensamento. Bom, a gente não tem como afirmar isso de maneira plena, mas de qualquer maneira, o que o texto demonstra, que o que Paulo está procurando demonstrar, é que a atitude de bondade, a atitude de benevolência do cristão aqui, do cristão genuíno, em relação aos inimigos, deve objetivar, não é que isso vá acontecer inevitavelmente, mas deve ter como objetivo que essa pessoa mude o seu pensamento em relação ao Evangelho, mude o seu pensamento em relação àquele cristão, mude o seu ódio e de alguma forma essa pessoa pense, puxa, mas eu estou fazendo mal para uma pessoa que não faz mal para ninguém. Imagine você viver como alguém que efetivamente é alguém pacífico, alguém que está procurando só levar a sua vida da maneira mais ordeira possível, da maneira mais correta possível, e ainda assim as pessoas vêm contra você, e quando elas vêm contra você, e por qualquer motivo elas precisam de alguma coisa, e você está pronto para ajudar, e isso diz a Escritura, diz a palavra de Deus, pode ser uma oportunidade para que Deus trabalhe no coração dessa pessoa. Se ela vai se tornar alguém que vai abraçar realmente o Evangelho, que vai crer em Jesus, vai ser justificado, isso já é uma outra história. Isso pode acontecer ou não, mas no mínimo é uma forma de refrear a hostilidade, você abrandar o coração daquela pessoa. Pense num mundo onde as pessoas agissem de acordo com a palavra de Deus, agissem de acordo com o Evangelho. E se pelo menos a grande cristandade, aqueles que se denominam cristãos, agissem dessa forma, já seria uma grande coisa, não é mesmo? Nós devemos olhar para esse texto e pensar que todas as formas de retaliação precisam ser abandonadas. E claro que isso passa por refrear instintos naturais, passa por buscar ser alguém pacífico, buscar a paz, passa por confiar em um Deus que é um juiz, o juiz supremo, e passa por ser benevolente até com aqueles que nos maltratam de alguma maneira. Mas é necessário pedir a Deus que nos ajude nisso, que Ele abrande o nosso coração, que Ele retire todo tipo de ódio, de ressentimento, todo tipo de resistência, todo tipo de casca. É claro que nós também não podemos desenvolver aquela hipersensibilidade, sermos hipersensíveis, ninguém pode falar nada, né? Somos pessoas que se vitimizam. É claro que isso tudo tem que estar afastado
da vida daquele que realmente segue a Jesus e procura essa vida de transformação que está proposta aí. Quem não está nesse processo de transformação, ou seja, nada disso está encaixando aí com a sua vida, precisa olhar para a cruz de Cristo, olhar para a cruz aonde Jesus Cristo promoveu a reconciliação dos inimigos de Deus com esse Deus através de Jesus Cristo. E assim, essa pessoa poder ser reconciliada pela fé em Jesus, crer que Jesus fez isso, ele perdoou, ele derramou ali o seu sangue, deu a sua vida para que houvesse essa verdadeira reconciliação. E pela fé nele, poder desfrutar desse grande privilégio de ter uma vida transformada e de ter, por conta disso, reações transformadas. Na próxima semana, como eu disse, nós vamos entrar então no capítulo 13 e nós vamos ver como essa vida transformada ela se desenvolve em relação às autoridades, as diversas autoridades, mas principalmente as autoridades civis. Então que o texto de hoje tenha grande benefício aí na sua vida e que nos preparemos para mais conteúdo que vem por aí. Então que Deus te abençoe, tenha uma boa semana.